Inocentes de Belfor Roxo, que vai levar para a avenida a história das mulheres de barro. Um saber passado há mais de 400 anos, de mãe para filha. Dá só uma olhada. Inocentes de Belfor Roxo vai exaltar a força e a resistência feminina na avenida, apresentando as mulheres de barro na Sapucaí. Costumo dizer que Mulheres de Barro ele nasceu de uma necessidade de se falar de Brasil para o Brasil e, acima de tudo, de homenagear e exaltar a história de grandes mulheres, de mulheres artesãs, guerreiras, fortes, que servem de exemplo, de força e resistência para outras mulheres. Era um enredo que eu já tinha guardado, eu já conhecia a história das paneleiras de Goiabeiras e, por coincidência, a escola veio até mim com esse desejo de homenagear a grandes mulheres, de homenagear alguma história de luta, de força, de resistência que exaltasse o empoderamento feminino. Então foi um casamento perfeito, porque a história das paneleiras de Goiabeiras é justamente uma história de muita força, de muita resistência. São mulheres que possuem uma ancestralidade muito bonita, são mulheres que são os pilares de suas famílias, seja o pilar financeiro quanto o pilar psicológico. As mulheres de barro são as paneleiras de Goiabeiras, artesãs que herdaram as técnicas para produzir as panelas de barro e foram passando de geração em geração. Um saber que já existe há mais de 400 anos e foi reconhecido como patrimônio cultural e imaterial. As técnicas são ligadas aos povos originários de Vitória, no Espírito Santo. A gente fez uma imersão lá em Vitória, A gente ficou uma semana lá diariamente conversando com as paneleiras e a gente desenvolveu essa história. A gente fez isso ouvindo as vozes delas. Então eu diria que um dos autores desse enredo são as próprias paneleiras, porque tudo isso foi desenvolvido de acordo com as experiências, com as vivências e com as suas falas. O samba enredo, aliás, começa em primeira pessoa, como se as próprias paneleiras estivessem falando de si. E o samba começa dizendo: eu preciso falar de um Brasil que aprendi a moldar, com as mãos. Então, quando o samba começa com essa frase, eu acho que ele diz muito sobre o motivo dele, de dar voz, de trazer a voz das paneleiras para o enredo, para o texto da sinopse e também para o samba. Eu preciso falar de um Brasil que aprendi a moldar com as mãos, que me deu matéria-prima pra compor a linda rima, senhora perfeição. Os tons terrosos vão iniciar o desfile, mas ao longo da avenida, a escola promete uma explosão de cores, com alas que representam as colombinas de barro, o boi-estrela e outras artesãs do país. A Caçulinha da Baixada completa 30 anos de história em 2023. Foi criada com as cores vermelho, azul e branco a partir da Unidos de Matriz, em 1993. Mudou muito, Antigamente, nós desfilávamos no Inocente da Copa, era com um tripézinho, por ser da Copa, tinha um garrafão, Desfilava em Nova Iguaçu, então era um garrafão e aquilo foi crescendo e quando você menos espera, que hoje você vê Inocente de Belfor Roxo entrando na avenida com aqueles carros tão grandes, aquela quantidade de gente que você fica assim, como é que pode isso? E nós temos certeza que vai ter que chegar a hora de Belfor Roxo, as pessoas enxergarem a Baixada Fluminense não só como uma cidade de dormitório que eu vou trabalhar e vou vir, mas a cidade que vai falar da cultura, que tem um representante do carnaval também. Rafa, mais um enredo que fala sobre o empoderamento feminino, dessa vez das paneleiras de Goiabeiras, mulheres do Espírito Santo,
que vão vir para o Rio de Janeiro desfilar na Sapucaí. É mais um enredo, é mais uma oportunidade que o Carnaval Carioca dá pra gente conhecer esses Brasis que a gente não conhece e que só o Carnaval revela. Esse enredo, ele vai destacar a força do feminino, desse saber da culinária, de técnicas que passam de geração em geração, disso que a gente chama de valor geracional, dessa coisa da família, desse empreendedorismo e que vai resultar, às vezes, numa história de uma cidade, numa condição de vida melhor e revelar essa potencialidade da mulher. Essa história, esse enredo, ele é super potente e a gente está falando de coisas e de situações que essas mulheres superaram e que vão para a avenida e que vão homenageá-las. A gente vai ver uma Inocentes de Belford Roxo contando histórias de mulheres que fazem as suas histórias e que merecem ser homenageadas e que fazem a diferença em suas famílias. Então, é um pouco de empreendedorismo feminino, sabe? Essa coisa moderna que a gente vê agora, mas vem lá das mulheres de barro, né? Das paneleiras, das goiabeiras, há centenas e centenas de anos atrás. Olha só que interessante. Rafa, falando da Inocentes de Belford Roxo, é uma escola que é a caçulinha da Baixada e fundada nos anos 90, mas que vem sendo muito bonita na avenida, né, nos últimos anos, então vem sempre ali nas primeiras colocações. A galera também já está na expectativa, né? A Inocentes de Belford Roxo tem feito desfiles com muita competência, com qualidade estética elevada, então a gente pode esperar, sim, uma escola muito comprometida com o desenvolvimento do enredo, com uma qualidade elevada, e aí é aquilo, né? Na avenida a gente vê o que vai acontecer, mas a expectativa é alta para um desfile de bastante qualidade. E já a gente já vai começar a ver o que as escolas vão nos apresentar na avenida, né? Vamos? Vamos ver. Rafa, obrigada pela companhia essa semana, mas já a gente se vê na Sapucaí. Vamos estar na Sapucaí e você aí de casa, aproveite para ficar junto com a gente. Vai ser uma transmissão bastante interativa, de muita qualidade. Eu tenho certeza que você vai gostar de estar conosco.